Existe a parapsicologia? Essa é absurda mesmo. Existe a parapsicologia? Existe o paranormal? Existe a pessoa que... Uma coisa que a gente comentou lá no início, Aham. que tem visões, pessoas que são videntes, ou sei lá, tem vários tipos Sim, de vários paranormalidade, né? Aham. Existe alguma comprovação científica disso? Já existe, sei lá, a ciência estuda isso? Não tô falando dos charlatões, não. Sei. Porque tem os charlatões, né? Tem, ué. Os hipnólogos Uri e tal. Geller que dobrava a colher, Ou essas esse vagabundo coisas. aí que tá preso, como é que ele chama? O João de Deus, vagabundo, velho safado. Tem alguma coisa disso? Existem. Assim, a parapsicologia de uma forma científica que foi estudada? Vamos lá. Existe uma linha de estudos, que são estudos científicos, para testar esses fenômenos paranormais, anômalos. Então existe uma ciência, vamos pensar assim, sendo feita para testar isso. Telepatia, vidência ou pré-cognição, premonição, experiência de sair do corpo. Já viu? Tem um canal no YouTube de experiência de quase morte. Sei, Você já viu esse canal? Sim. Tem um canal aqui O que no somos YouTube. nós. É sensacional Já vi uns- a galera contando as paradas. É muito louco. É muito, muito interessante. Então, vamos pensar. Existe ciência sendo feita para testar essas coisas. Sabe o que é o broxante? É que a gente não está encontrando evidências de que elas existem. Entendeu? Quando essas pessoas que acreditam ter poderes paranormais são testadas em condições controladas de laboratório, o poder some. Não está rolando as provas, não estão aparecendo. Então, o Wellington Zangari, que é um professor da USP, colega meu, fala assim que a parapsicologia é como se fosse uma protociência. Ela tem estudos rigorosos para testar, mas a gente não pode dizer que é uma ciência no sentido de ter comprovações, descobertas. Olha, agora a gente tem aqui a prova da premonição, a prova de uma transmissão de pensamentos. O que tem é muito rudimentar, muito fraco para a gente bater o pé e falar: esse negócio existe. Em especial em ambiente controlado, científico, né? Exato, exatamente. Vem cá, entra aqui nessa sala, vamos fazer. Sabe o que acontece? Aí não rola, né? Aí não rola. Mas sabe que, lembra do viés de confirmação que eu te falei mais cedo? Boa parte dos paranormais, dos médiums, das pessoas que acreditam ter um poder, um contato com o sobrenatural, um poder psíquico, não está tentando enganar os outros. Nesse sentido, eles não são charlatões. Porque o charlatão, ele sabe que não tem o poder, mas está fingindo ter, para ter algum tipo de benefício, em detrimento da ignorância do outro, da ingenuidade do outro. Mas a maior parte dessas pessoas, Luiz, acredita que tem sim evidência, que tem... Mas elas desenvolvem, conforme Richard Wiseman, inclusive, naquele livro que eu mencionei antes, Paranormalidade, habilidades que dão a impressão, dão a ilusão de que elas estão, de fato, prevendo o que vai rolar. Falando algo sobre a sua personalidade, algo que aconteceu com você. Elas desenvolvem de forma inconsciente essas habilidades que o charlatão desenvolve de forma consciente. Para falar assim, direto e reto. Eu vou te dar um exemplo. Você quer que eu me aprofunde ou tem outro que chegou aí? Pode falar, meu filho. Aqui eu tô só... Vou fazer um teste aqui com você. Opa, vamos lá. Sou um pouco sensível para essas coisas. Não, né? mas não vou te envergonhar, não. Se você me hipnotizar, eu hipnotizo, eu vou todo. Não, mas não vai ser nada... Tá, não vou te constranger nem nada. E você pode até... Mas pode também, dá corte, meu filho. Vamos fazer um experimento aqui, Luiz. Obrigado. Nesse experimento, mesmo o cético às vezes, ele pode tentar entrar em contato com alguma entidade ou algum campo energético que abre margem, abre luz para algumas coisas que eu não tenho informação aqui diante de mim. Então eu quero ver se vai dar certo. Eu vou rebaixar aqui o meu ceticismo nessa postura muito crítica para tentar acessar esses canais espirituais, energéticos, quânticos, que algumas dessas pessoas alegam ter. E eu quero que você me diga depois se vai bater, se vai dar certo. E quero que você seja sincero. Não tenta me agradar só não, tá? Claro. Vai que a gente muda de ideia aqui hoje, ó. Vai que Vamos ao lá. vivo, hein? Ao vivo. Cético acaba mudando de ideia. Muda o canal do cara. Então vamos lá. Me dá só um instantinho para eu tentar me sintonizar. Luiz, tem alguém na sua vida que te quer muito bem, mas que está fazendo coisas que
estão te desagradando, que estão indo um pouco contra aquilo que você gostaria. Você é generalista demais, aí. Isso pra todo mundo que tá assistindo a gente tá acontecendo isso. Olha o cético. Calma. Daniel. Mas não, é mais ou menos isso, não? É um princípio. A gente chama isso de efeito Forer. A astrologia vive disso. Signo é isso, pô. Signo. O que acontece no efeito Forer? Eu vou te dar o exemplo da pesquisa científica. Não deu certo. Não deu porque você foi cético. Se você se deixasse levar, você ia ver. Como um professor ateu, você não é um bom enigmático, não. Vamos. Como é que é esse o princípio? Qual que você falou? Efeito Forer. É isso, que são essas afirmações genéricas. Então, o que acontece? A astrologia vive disso, muitos médiums também vivem disso. Uhum. Você às vezes pega algumas psicografias que parecem cabulosas, mas 99% delas são coisas gerais assim. Não se preocupa, não se sinta culpado. Estou bem aqui. Eu estou bem aqui. Um dia você vai entender porque eu parti, as coisas vão ficar bem. Abre espaço para conversar com aquela pessoa da sua família que está querendo falar com você, que está passando por uma dor parecida, mas vocês ainda não tiveram tempo de sentar e conversar. Vai ser muito importante isso. Tenta se aproximar dela. Isso é uma coisa que se aplica a boa parte das pessoas. Mas os médiums não estão necessariamente fingindo estar em contato com os espíritos. Entendi. A psicologia tem descoberto um pouco dos mecanismos que estão por trás dessa experiência anômala que é chamada de mediunidade. Eles estão acessando... algumas pessoas falam próprio inconsciente. Eu não gosto muito dessa palavra inconsciente, que abre margem para umas confusões. Mas elas estão projetando, estão falando ali a partir das suas próprias experiências, do que elas viram que funciona, mas mesmo sem ter intenção de enganar. Elas acreditam que aquilo está vindo do além, mas muito provavelmente está vindo da própria cabeça delas. Essa E aí, Daniel, mas eu já entrevistei ex-médiums no meu canal também. Eles falam, Daniel, é diferente, a gente tem uma experiência estranha. Mas é uma experiência que eu vou te dar um exemplo, Luiz, que eu já tive várias experiências dessas estranhas também na vida, tá? Apesar de ser cético. Eu já tive experiências enquanto eu meditava. Dependendo, você pode fazer uma auto-hipnose em que você não vai sentir o mundo, não vai perceber o mundo como ele é normalmente para você. E aí, se você não tem um repertório científico para entender que seu cérebro está sendo modulado, alterado em função dessa auto-hipnose, você atribui isso ao sobrenatural. As pessoas possuídas nas igrejas evangélicas, supostamente possuídas por demônios, estão passando por processos hipnóticos sem saber. Muitas vezes o pastor está induzindo aquela hipnose, aquele estado de transe, e a pessoa já vai começar a se movimentar e ficar com uma voz diferente. Porque elas tiveram ali um modelo de como funciona alguém possuído, como que é a voz, sobre o que fala, e aí a pessoa já tem até motivos, variáveis motivacionais. Minha vida está uma droga, isso deve ser diabo na minha vida, deve ter algum demônio que está me atormentando. Então ela já vai se abrindo para quê? Eu quero ser possuído, eu quero que apareça esse demônio aqui em mim para o pastor exorcizar, tirar e minha vida melhorar. Então você já pode ter uma inclinação para ter aquela experiência ali, você tem um modelo, você tem uma música, um jeito de falar do pastor e você pode entrar em transe. Ou aqueles pastores que derrubam o outro, sabe? Só de chegar perto assim, tal, Espírito Santo. Um truque muito clássico de hipnose que muitos apresentam, não sei se de boa fé ou não, tá? Não tô aqui para julgar, que é o de fazer assim com as mãos. Isso é truque de hipnose. Quem não conseguir abrir a mão agora é porque tem Satanás aí te atormentando e vem aqui para cima. As pessoas que sobem ao palco são as mais sugestionáveis, as mais hipnotizáveis. E aí o pastor deita e rola. Mesmo ele não tendo a intenção de enganar. Eu entrevistei ex-pastores no meu canal que faziam isso. E eles falavam, eu não queria enganar, eu acreditava que eu tinha um poder mesmo. Ele mesmo acredita naquilo. Ele mesmo acredita naquilo. Mas isso tudo, de acordo com a psicologia, não vou falar nem da religião, a psicologia anomalística estuda um pouco mais esses eventos mais extraordinários. Sugere que são experiências da nossa cabeça. Cara.